A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra para o teu coração, a qual o Senhor colocou essa madrugada no meu coração, amém? Que se encontra lá em Jeremias 18. E por título diz assim, né? O vaso do oleiro, a importância do povo. E lendo aqui a partir do versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui é uma passagem muito conhecida, né? Sobre o vaso e o oleiro. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. E o Senhor bradou forte ao meu coração através dessa ministração, dessa palavra. Então, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos essa palavra, amém? Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo amado. Que o Senhor ele esteja no controle, no comando. Não sou eu, porque o Senhor, aleluia, é quem nos dá sabedoria para conhecimento da tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus ele venha falar através da minha vida aos teus corações, e que vocês possam entender esta mensagem nesta manhã, em nome de Jesus Cristo amado, amém? Essa passagem ela é muito conhecida, que está falando do vaso e do oleiro, né? Aqui está falando daquela passagem em que Deus ele vai falar com Jeremias, né? E diz para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá farei ouvir as minhas palavras, né? Então, quando Jeremias ele desce na casa do oleiro, ele encontra Deus, aleluia, em uma olaria. E o Deus ele estava ali na olaria e estava fazendo um vaso. E como ele estava fazendo aquele vaso, aqui na minha Bíblia, ela fala que o vaso ele se quebrou na mão do oleiro. Mas em outras Bíblias, a palavra não vai ser se quebrou, né? Vai dizer que o vaso se desfez, né? O vaso foi se desfeito na mão do oleiro. E então eu gostaria de estar explicando a vocês como é o processo do vaso quando ele é feito pela mão de um oleiro. Aleluia, glória a Deus, né? E através disso eu vou ministrando a vocês essa passagem do vaso, amém? Glória a Deus. Eu trouxe aqui, eu não tenho um vaso de barro, mas eu trouxe aqui um vaso de vidro para fazer como se fosse um vaso de barro sendo feito. Aleluia, glória a Deus, né? Primeiramente, para um oleiro fazer um vaso, ele vai ter que ir lá primeiramente, vai lá no lamaçal, vai lá pegar o barro no lamaçal. Lá no lamaçal ele vai encontrar escorpiões, serpentes e muitos outros insetos que ali se encontram junto naquele lugar ali, naquele local ali do barro. Então ele vai com muito cuidado buscar o barro naquele lamaçal. E é assim que o Senhor faz com nossas vidas. O Senhor vai lá no lamaçal, nos tira do lamaçal, onde estamos lá no meio de serpente, de escorpiões, de tudo quanto é coisa que não presta, e vai lá e nos escolhe e nos pega. Aleluia, glória a Deus. Porque não somos nós que escolhemos ao Senhor, mas é o Senhor que nos escolhe. É o Senhor que escolhe a mim, que escolhe a você. Não somos nós que o escolhemos, é Ele que nos resgata. É Ele que pela misericórdia vai lá e nos tira do lamaçal, do pecado, dos erros, da imundície, e vai lá e nos pega para nos tornar vaso em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. E ali quando Ele vai escolher o barro, existem mais de 209 tipos de barro. E para cada barro, cada barro ali é para ser feito alguma coisa diferente. E o oleiro ele sabe qual tipo de barro para cada vaso que vai ser feito, para cada vaso que ele está pretendendo fazer. Existe mais de 209 tipos de barro
para serem feitos vasos diferentes. Aleluia, glória a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que a uns ele dá o dom de louvar, a outros ele dá o dom da profecia, outros ele dá o dom do conhecimento da palavra. A cada um, o Senhor ele dá um talento, ou às vezes mais de um. Também existe a passagem dos talentos, que a um Deus deu um talento, a outros Deus deu 2 talentos. Então, para cada um, o Senhor dá o talento conforme ele assim bem quer, como os vasos, né? Existem vasos que é só para uma utilidade, existe vasos que é para mais de uma utilidade. Nós somos vasos na mão do oleiro quando estamos sendo usados por Deus para a tua obra. Aleluia, glória a Deus. E ali, quando ele vai e pega aquele barro, ele vai e leva o barro para o pátio da olaria. O pátio que fica do lado de fora da olaria. Do lado de fora da olaria. Para começar a passar ali já pelo primeiro processo, né, de purificação daquele barro. O oleiro ele vai lá, pega e coloca aquele barro no chão, no pátio da olaria, para começar ali o primeiro processo de purificação do lado de fora da olaria. Aleluia, glória a Deus. Nós não sabemos, nós não percebemos, mas antes mesmo de entrarmos na casa do Senhor, o Senhor ele já começa a nos tratar fora, antes mesmo de colocarmos nosso pé na casa do Senhor. Porque nós sabemos que existem demônios que impedem a gente de colocar os pés na casa do Senhor. Uma luta, uma batalha espiritual. Nós não conseguiríamos jamais entrar na casa de Deus se o Senhor não nos levasse. Porque o inimigo jamais deixaria que nós colocássemos o pé dentro da casa do Senhor. Mas Deus, ele vai lá no lamaçal, ele nos pega. O Senhor nos leva para o pátio, né? Vai nos preparar, aleluia, glória a Deus, para que consigamos entrar na casa do Senhor. Ele vai quebrar as correntes, os cadeados, os grilhões que estão nos aprisionando, nos prendendo, impedindo a gente de conseguir entrar na casa do Senhor para ouvir a palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Então, o barro ali começa a ser purificado, naquele pátio ali. Vai começar a purificação. Então, ele começa a jogar água no barro, começa a jogar água no barro, e conforme ele vai jogando a água ali no barro, à medida que ele vai jogando água, aleluia, glória a Deus, ele vai pisando naquele barro, ele vai pisando naquele barro, aleluia, glória a Deus. Aquela água é para amolecer o barro, para dar liga ao barro, aleluia, glória a Deus. Aquele barro que está ali duro, coração duro, está com o coração endurecido, está ali sem querer deixar o Senhor trabalhar. Então o Senhor começa a jogar água. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é a água, ele é fonte de água, aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele é a água que nos purifica, aleluia, glória a Deus. Então ele começa a jogar água, para amolecer aquele barro que está duro, coração duro. Então o Senhor começa a jogar água no barro e pisa, e começa a pisar, e começa a tratar, aleluia, glória a Deus. E vai pisando, é na luta, é no sofrimento, é na dor. Deus, ele nos quer pelo amor, mas muitas vezes a gente tem que ser assim. Muitos vasos para ser tratado, para ser usado pelo Senhor. O Senhor vai pisando, vai amolecendo aquele barro, vai dando liga aquele barro, vai pisando. É nas lutas, nas provações, na adversidade. E quando ali vai sendo pisado pelo oleiro, vai sendo pisado, vai começando a tomar liga. Vai criando ali a liga certa para ser usada pelo Senhor, aleluia, glória a Deus. Vai amolecendo o coração, vai tirando a dureza do coração, para o Senhor poder usar aquele barro para ser usado, para ser feito o vaso, aleluia, glória a Deus. Que é assim como o Senhor deu exemplo do vaso, aleluia, glória a Deus, sendo feito ali na mão do oleiro, é assim que o Senhor faz conosco. Nós sabemos que nós viemos do barro, o Senhor pegou o barro e fez Adão, aleluia, e da costela de Adão ele fez Eva. Nós somos barro e para o barro nós voltaremos, aleluia, glória a Deus.
Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Então ali ele começa a pisar, vai amolecendo, até que chega o ponto que ele consegue dar liga. Para poder passar para o próximo processo. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Então ali, depois de estar dado a liga, depois do oleiro ter conseguido amassar, né, amolecer, aleluia, aquele barro duro, né, assim como o Senhor faz na nossa vida, assim, depois que o Senhor consegue amolecer o nosso coração que está duro, passamos para uma outra fase, aleluia, glória a Deus, nas mãos do oleiro, que é o nosso Senhor, aleluia. Assim como o vaso passa pela mão do oleiro, glória a Deus. Então passa-se para uma nova fase. E nessa fase então o oleiro, ele agora não vai mais trabalhar com os pés. O oleiro vai passar agora a trabalhar com as mãos dele. Aleluia, glória a Deus. Naquele novo processo, o oleiro pega aquele barro que está ali, já foi amassado, já foi amolecido. Ele então leva o barro para uma mesa. Aleluia, glória a Deus. É ali, naquele momento, que ele pega o barro e começa já a tratar dentro da casa. Aleluia. Ele pega aquele barro e ali ele começa a tratar dentro da olaria. Leva o barro que estava fora para dentro. Aleluia, glória a Deus. Dentro da casa do Senhor. Pega aquela pessoa que estava ali dura, com o coração duro, e consegue finalmente fazer com que ela entre na casa do Senhor. E finalmente aquela pessoa entrando na casa do Senhor, assim como o barro é pego depois de ser amassado e vai, aleluia, glória a Deus, para a mesa. Aí começa assim um novo processo, aleluia, glória a Deus. E a mesa, né, quando Deus ele tira de lá de fora, coloca dentro, coloca na mesa, a mesa ali que revela, a mesa quer dizer intimidade. Intimidade é quando o Senhor vai começar a tirar tudo aquilo que não presta, né? Começa a ter intimidade com a pessoa para tirar tudo aquilo que não presta. Porque a mesa ela revela intimidade. Você vai levar uma pessoa para a mesa da sua casa para comer na sua casa, se você não tiver intimidade com ela, se você não conhecer essa pessoa para colocar na sua mesa, né? Por isso que muitas pessoas quando ministram falam, cuidado com quem você coloca a sua mesa, porque a mesa revela intimidade. Você não pode colocar qualquer pessoa para sentar na sua mesa, né? A mesa é um lugar de comunhão, de família, ali, intimidade. Então ali o Senhor passa a colocar o barro amassado já, pisado, na mesa, aleluia, lugar de intimidade, onde o Senhor vai começar a ter um particular, uma intimidade maior com aquele barro, aleluia, glória a Deus. Então naquele processo da mesa ali, ele começa a passar por um processo chamado empelamento, aleluia, glória a Deus. Nesse processo de empelamento, o oleiro, ele com a palma das suas mãos, ele começa a empurrar o barro para frente e para trás. Ele começa a empurrar para frente e começa a empurrar para trás, para frente e para trás. Como se estivesse fazendo quem faz coxinha, quem faz massa de salgado, quem faz massa de pizza. Sabe que para você abrir a massa, para deixar a massa mais amolecida, a massa mais leve, ele começa a fazer esse processo na massa da pizza, na massa do salgado. E ali aquela massa ela vai tomando forma, até ficar pronta para ser feita a coxinha, para ser feita a pizza. O processo é desse jeito, ele empurra para frente com essa parte daqui e puxa para trás com a palma da mão, empurra para frente com essa parte daqui e puxa para trás com a palma da mão. E esse é feito esse processo para poder começar ali a tirar os entulhos, as coisas que estão ali misturadas com o barro. Junto com o barro vem muita coisa, aleluia, glória a Deus. Ele começa a tirar os vestígios de raízes, às vezes vem até insetos juntos, insetos mortos junto naquele barro, pedras, tudo aquilo que não prestar. Aqui, nesse processo que ele vai fazendo isso, ele vai tirando tudo que não presta, tudo que não presta vai sendo tirado ali naquele barro, tudo que não presta vai sendo tirado ali pelo oleiro, aleluia, glória a Deus. É nesse momento, aleluia, glória a Deus,
que o Senhor vai nos tratando, tirando tudo aquilo, todas as coisas ruins, as raízes de amargura, as pedras, os entulhos que estão na nossa vida, aleluia, que nos impedem dele trabalhar na nossa vida, tudo aquilo que veio de ruim no mundo, aleluia, glória a Deus, tudo aquilo que saiu, como as pessoas que saíram do Egito, o Senhor vai tratando para tirar tudo de ruim, para que possa então finalmente poder começar a ser feito o vaso, aleluia, glória a Deus. Vai tratando, vai tirando as pedras, os entulhos, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está atrapalhando o Senhor de poder finalmente usar o barro. Ele começa a passar por esse novo processo ali, de tirar os entulhos, tirar tudo aquilo que está impedindo o Senhor de finalmente começar a fazer ali o vaso, aleluia, glória a Deus. E assim as nossas vidas, o Senhor, ele nos pega, aí ele vai nos tratar, vai tirar tudo aquilo, a cegueira espiritual, os maus costumes, os maus hábitos, tudo aquilo que a gente aprendeu de errado religiosamente, como aconteceu ali com Saulo, que virou Paulo, que ele conhecia a palavra distorcida. Então tudo aquilo o Senhor vai trabalhando, vai tirando para que a gente possa começar a entender a palavra, para a gente possa começar a abrir nossa visão e possa começar a deixar o Senhor nos tratar, nos moldar, deixar Ele trabalhar na nossa vida, para que a gente possa aceitar a palavra dEle, compreender a palavra dEle e deixar Ele, aleluia, fazer de nós um vaso na mão dEle, aleluia, glória a Deus. Então, depois de passar por esse processo, em que depois que ele consegue ali tirar, purificar, limpar, tirar tudo que não presta ali daquele barro, vem então um novo processo. E nesse novo processo é que o barro, ele é pego e ele é levado para a moldagem, aleluia, glória a Deus. E nessa moldagem ele é levado para uma máquina giratória. Essa máquina giratória, ela parece com uma máquina de costura. Por quê? Porque enquanto a máquina, para poder rodar, essa máquina ela precisa rodar, para que essa máquina rode, ele vai pisando com os pés lá embaixo, né, em uma parte da máquina que fica embaixo nos pés, ele vai pisando e a máquina ela vai ali vai rodando conforme ele pisa, aleluia, glória a Deus. A máquina de costura nós sabemos que é assim, né, a costureira ela vai pisando lá e conforme ela pisa ali ela vai costurando, né, por isso que eu comparo com a máquina de costura. Então, conforme ele vai pisando, a máquina ela vai rodando. Então, o que aquela máquina ali vai rodando, aleluia, glória a Deus, ele coloca ali o barro, lá no centro. Ele coloca o barro no centro, aleluia, glória a Deus. Essa é uma parte importante, porque quando aquele barro é colocado ali no centro, é porque é aquele momento que nós começamos a deixar que o Senhor ele trabalha nas nossas vidas, né? É quando deixamos que o Senhor passe a fazer parte das nossas vidas, a estar no centro da vontade do querer dele nas nossas vidas. É quando deixamos o Senhor nos moldar, é que deixamos o Senhor estar no centro do querer da vontade dele nas nossas vidas. Então ele coloca lá no centro do querer da vontade dele, vai e coloca o barro no centro ali da roda, no centro da roda existe uma roda, né? E nessa roda ele coloca o barro no centro, aleluia, glória a Deus. E no momento que ele coloca aquele barro ali no centro, aleluia, glória a Deus, ali então ele começa a pisar e a máquina começa a rodar. E no momento que a máquina vai rodando, o Senhor, o oleiro, ele pega o barro e começa a moldar o barro, aleluia, glória a Deus. Com a mão esquerda, ele coloca a mão dentro do vaso e com a mão direita, ele começa, aleluia, a dar sustentabilidade, sustentando. E ali o vaso vai sendo moldado. O Senhor, ele molda o vaso de dentro para fora. Com a mão esquerda, ele vai moldando o vaso por dentro. E com a mão direita, ele vai dando sustentabilidade por fora. Vai sustentando. Nos primeiros momentos em que começa ali a rodar, se não houver uma sustentabilidade naquele barro que está se levantando, que está se erguendo, aquele barro ele pode se desmanchar.
ele pode se desmanchar todo naquele momento. Então o Senhor, para não deixar que aconteça esse desmanchamento, o Senhor vai dando sustentabilidade por fora. O Senhor vai dando sustentabilidade por fora. E com a mão direita, com a mão esquerda, ele vai moldando por dentro. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. E ali vai girando e o Senhor vai moldando. E ali vai girando e o oleiro vai moldando aquele vaso. Aleluia, glória a Deus. Então, muitas vezes a gente se vê como dessa forma. Nós muitas vezes nos vemos, a gente vê tudo girando na nossa vida, tudo girando, tá tudo girando, meu Deus, tá tudo girando, tá tudo girando. Quem já foi criança sabe, já brincou de rodar, né? Quando a gente roda, e depois quando a gente para, aí chega a gente fica tonto, a gente continua vendo tudo girando. A gente continua vendo tudo girando, E aquele processo ali, enquanto a gente tá girando, né? A gente não vê nada com nada, Fica tudo embaçado, porque a gente tá vendo tudo girando, então a gente não vê nada com nada. Enquanto tá tudo girando, a gente não vê nada com nada. É assim que acontece quando o Senhor está ali nos moldando. A gente às vezes não tá entendendo o trabalho de Deus, não tá vendo nada com nada, É como a passagem ali de Elias, né? Elias manda o servo dele lá, diz: tá vendo alguma coisa? Não tô vendo nada, mas Deus tá trabalhando. Não tá vendo nada de nada, mas Deus tá trabalhando. Não tá vendo nada de nada, mas Deus tá trabalhando. Até que finalmente aparece aquela nuvem. Então é assim, o Senhor, a gente vai nos girando, a gente não tá vendo nada com nada, a nossa vida tá uma loucura, não estamos vendo nada. Mas naquele nada que a gente não tá vendo, o Senhor tá ali, tá trabalhando, tá nos moldando, tá nos tratando de dentro para fora. Porque o Senhor não trabalha de fora para dentro, o Senhor trabalha primeiro por dentro, é de dentro para fora, aleluia, glória a Deus. É de dentro para fora. A pessoa não vai aceitar Jesus, já amanhã já vou estar com a minha aparência diferente. Não, porque quem vai trabalhar na nossa vida é o Senhor, aleluia, glória a Deus, mediante o Espírito Santo de Deus, que nos convence dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que a gente precisa mudar, daquilo que está ou não agradando a Deus. O Senhor, ele vai trabalhando de dentro para fora, aleluia, glória a Deus, né? É de dentro para fora que o Senhor, ele vai trabalhando, aleluia, nas nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. É de dentro para fora, é assim que o Senhor faz, que o oleiro faz com o barro, assim o Senhor, ele faz nas nossas vidas. Vai nos tratando de dentro para fora. E o Senhor, às vezes a gente pensa que no meio dessa turbulência toda, a gente fala assim: meu, mas Deus não quer saber de mim, não. Eu pensei, Deus ele não está comigo, Deus não quer saber de mim. A gente pensa até às vezes que está sozinho, que Deus não está se agradando da gente. Mas o Senhor, ele está com a gente ali, nos sustentando, nos dando sustentabilidade, para que a gente, naquele processo, naquele turbilhão todo que está acontecendo na nossa vida, né, tudo girando, para que a gente não venha, aleluia, glória a Deus, que a gente não venha se desmanchar, que a gente não venha se desfazer, que a gente não venha cair, que a gente não venha ser desfeito, né? Que a gente não venha perecer naquele momento em que estamos sendo tratados pelo Senhor. O Senhor não nos deixa só, Ele está nos dando sustentabilidade, Ele está nos sustentando, conforme vai girando, Ele vai nos sustentando por fora, aleluia, glória a Deus, até que depois que daquela sustentabilidade, Ele começa também a trabalhar por fora também, moldando também por fora, aleluia, glória a Deus. Depois que consegue, enfim, dá aquela sustentabilidade, ele também começa a trabalhar por dentro e por fora também, dando também o formato que ele quer por fora, aleluia, glória a Deus. Mas primeiro ele vai trabalhando por dentro, aleluia, glória a Deus. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que Deus não está conosco, mas o Senhor, ele está ali nos sustentando. Porque se não fosse a mão de Deus para nos sustentar, a gente não conseguiria passar por esses processos da nossa vida, a gente não conseguiria passar por esses processos. É o Senhor que nos permite conseguirmos passar por esse processo todo, aleluia. Ele vai nos sustentando, vai nos ajudando, ele está o tempo inteiro ali conosco, aleluia, glória a Deus. Então, ali começa, quando o oleiro vai moldar aquele barro, então ele vai moldando de dentro para fora, aleluia, glória a Deus. E vai moldando ali de dentro para fora, ele vai nos moldando de dentro para fora. Nós vamos sendo tratados de dentro para fora, sem a gente perceber. Depois, quando a gente vai olhando, a gente vai percebendo que coisas, que hábitos, que coisas que a gente fazia de errado, que a gente passa a não fazer mais.
porque o Senhor ali nos tratando, nos moldando, no meio de todo aquele furacão. Eu comparo assim, essa parte assim que vai rodando como se a gente estivesse no olho do furacão. Nós estivéssemos no olho do furacão, tá tudo rodando, a gente não tá entendendo nada, estamos no olho do furacão. Mas o Senhor se faz ali pra gente conosco, o Senhor vai nos tratando, o Senhor vai nos lapidando, o Senhor vai tirando todos os entulhos. Sabe, com o furacão, quando ele vai rodando, ele vai levando uma ruma de entulho ali, um monte de entulho, onde ele vai passando, ele vai levando um monte de entulho. E o Senhor ali vai tirando aqueles entulhos. O Senhor vai tirando aqueles entulhos. O furacão, ele carrega entulho para si. E Deus, ele vai tirando os entulhos. Deus, ele vai tirando os entulhos. Conforme vai rodando, o Senhor vai tirando aqueles entulhos. Aleluia, glória a Deus. Então ele coloca aquela mão para dar firmeza, sustentabilidade, moldando, aleluia, o vaso, né? Moldando. E conforme ele vai moldando aquele vaso, ele vai colocando água. Ele vai colocando água, ele vai rodando, vai moldando e vai colocando água para conseguir moldar aquele vaso. Aleluia, glória a Deus. É quando a gente diz assim, não aguento mais, não estou mais aguentando. É que o Senhor vai e joga água. Não estou mais aguentando, o Senhor vai jogar água. Não estou mais aguentando, o Senhor vai jogar água. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é quem dá vida. O Senhor é quem dá vida, aleluia. A água representa o Senhor ele é fonte de vida, aleluia. É quando a gente não está aguentando mais, o Senhor vai colocar água. Coloca vida e vai colocando vida na nossa, vai nos dando força, vai nos dando sustentabilidade, vai nos levantando, vai nos fortalecendo. Quando a gente parece que não está mais aguentando, o Senhor vai colocando água para poder a gente suportar aquele processo. Ele vai colocando água e vai nos moldando. Não estou aguentando, ai, tá doendo. Vai colocando água e vai nos moldando. Não estou mais aguentando, vai colocando água e vai nos moldando. Vai nos dando força, vai nos dando vida, vai nos dando ânimo, né? É como diz aquele louvor, né? É por isso que ainda estou de pé, que embora o nosso exterior esteja a se desgastar, porém o nosso interior vai sendo renovado dia após dia. O Senhor vai nos trabalhando, vai tratando o nosso interior dia após dia. Embora o nosso exterior, né, esteja a se desgastar, está se desgastando naquela volta toda, mas o interior está sendo renovado dia após dia nas mãos do oleiro. Aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Então, o vaso fica aparentemente pronto. O vaso, ele fica aparentemente pronto. Ele tem cara de vaso. Você olha para ele e diz, o vaso está pronto, mas ele está aparentemente pronto. O vaso, ele ainda não está pronto. O vaso precisa ser passado ainda por mais 2 processos. Aleluia, glória a Deus. Então, esse vaso, ele passa a ser colocado em uma prateleira. E nessa prateleira, esse vaso vai ficar ali por um determinado período de tempo, para que aquele vaso ele possa secar. Aleluia, glória a Deus. Ali o vaso ele precisa secar bastante, precisa secar direito, precisa ser secado com calma, porque se ele não for secado com calma, se ele não for secado direito, ele vai se rachar. É nesse período ali que tem que ter muito cuidado, que se nesse período que o vaso está ali parado, secando, se ele não tiver cuidado, né, se não tiver todo o devido cuidado de esperar o determinado tempo certo para a secagem dele, ele vai se rachar. Aleluia, glória a Deus, né? Porque aquele momento é o momento que vai secar a água do vaso, que ele vai secar. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse período que ele vai secando ali, tem que ter cuidado de não ficar com as bolinhas de ar, não pode ter bolinha de ar. O vaso tem que ficar todo sequinho, para que ele não venha se rachar. Aleluia, glória a Deus. É nesse período que a gente chega assim naquele limite. É nesse período que a gente diz assim, eu estou só. Deus não está mais comigo. Deus, ele se esqueceu de mim. Eu estou só. Deus não quer mais saber de mim. Deus desistiu de mim. É nesse período que a gente acha que Deus não vai mais fazer nada por nós na nossa vida, porque nós achamos que estamos esquecidos.
Nós achamos que estamos esquecidos pelo Senhor, mas não estamos esquecidos pelo Senhor. É nesse período que o Senhor está ali, para que nesse período que o vaso está secando, acontece algo. O vaso, conforme ele vai secando, ele vai diminuir o seu tamanho. O vaso ele diminui, conforme a secagem da água, o vaso ele diminui. Aleluia, glória a Deus. Então, naquele vaso existe um estudo também sobre o ser humano, que conforme vai ficando mais velho, diz que o ser humano ele diminui a sua estatura e o seu tamanho. Nós sabemos que conforme nós vamos envelhecendo, a nossa pele ela vai ficando mais ressecada. Nosso corpo tem 70% de líquido, né? Então, conforme a nossa pele vai ficando mais ressecada, então vai diminuindo essa porcentagem de líquido no nosso corpo, né? Esse 70% é quando estamos jovens, né? Quando estamos novos. Mas conforme a idade vai avançando, nossa pele vai ficando mais ressecada. O corpo já não está mais tão com tanta lubrificação, com tanto líquido como tinha antes no corpo da gente. Então diz que nesse processo de envelhecimento que nós ficamos mais idosos, nós também diminuímos nosso tamanho. Aleluia, glória a Deus. E assim acontece com o vaso. Aleluia. O vaso nesse período ele vai diminuir, por causa que o líquido vai sair e ele vai diminuir, né? É nesse momento que nós temos que entender, nós devemos diminuir na presença do Senhor, né? Que Ele cresça e que eu diminua, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele cresça e que eu diminua. É que nós temos que entender que nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não temos nada, se não vier do Senhor. Nós temos que, nesse momento que nós devemos nos humilhar perante o Senhor, né? A palavra diz que humilhai-vos perante o Senhor. Humilhar não é você deixar as pessoas lhe tratarem mal, lhe ofenderem. Não, se humilhar na presença do Senhor é você reconhecer que você não é nada. É reconhecer que você não é ninguém, que você não pode nada. Naquele momento ali que Jó passou ali, né? Se humilhando perante o Senhor ali. Que foi que Jó viu que ele não era nada, que ele não era nada. Nós não temos nada, nós não somos nada, eu não sou nada. Nós não podemos coisa alguma, assim no céu não fomos dados, sabedoria, o fôlego que respiramos, tudo vem dele. É tudo graça e misericórdia dada pelo Senhor para as nossas vidas. É nesse momento que nós achamos que estamos esquecidos, que o Senhor está trabalhando isso nas nossas vidas, para que a gente não venha se exaltar, para que a gente não venha achar que nós já somos alguma coisa, porque ali temos aparência de vaso. Aparentemente parecemos um vaso. Então aí, muitas vezes é nessa hora que a pessoa quer se ensoberbecer, quer ser mais do que Deus, quer achar que é alguma coisa, que pode alguma coisa, que já é algo, como aconteceu ali com o rei Ezequias, que ele passou a querer dar glória para si mesmo, já passou a achar que ele podia tudo, como aconteceu com Josué, que não pediu a direção de Deus, foi para a guerra sem pedir direção ao Senhor. Então nós não somos nada, tudo tem que ser a partir de Deus, aleluia. Então aconteceu com Ezequias ali, que o Senhor mandou avisar, né, que ele arrumasse a casa, que iria morrer. Então assim é o que acontece com muitos, que acha que já é vaso, que acha que já é alguma coisa, e que nesse momento se perde. Nesse momento se perde, por isso que nesse momento muitos vasos eles se racham. É por isso que nesse momento muitos vasos se racham, porque já acha que é vaso, que já está pronto, que já está preparado, que já é alguma coisa. É nessa hora que se racha. É nessa hora que se racha. É nessa hora que se perde, porque pensa que já está pronto, que já é alguma coisa. E o Senhor ele deixa ali naquele momento de esquecimento, para que ele venha entender que ele não é nada, que ele não é coisa nenhuma. Que ele ainda não passa de um instrumento na mão do Senhor, que está sendo tratado e lapidado ainda na mão do Senhor. É nesse momento que está sendo testado para ver qual é a nossa intenção. E a gente vê ali o vaso, né? Já acha que já pode tudo, já pode todas as coisas. É a hora que Deus está testando, aleluia. É nesse momento que a gente tem que se diminuir para que o Senhor venha crescer em nós. Que a gente venha reconhecer que nós não somos nada. Que o Senhor é que é tudo nas nossas vidas. Que a gente venha se diminuir para que o Senhor ele venha crescer nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, depois desse processo todo, onde já estamos que o Senhor já nos esqueceu da gente. Então é nesse momento que o Senhor, ele faz que nós reconhecemos que nós não somos nada. Aleluia, glória a Deus. Depois de passar por esse processo, então finalmente chega o processo em que o oleiro ele vai pegar o vaso da prateleira. Então ele vai pegar aquele vaso da prateleira
que pensou que estava esquecido, mas porém estava ali sendo tratado pelo Senhor, estava sendo testado pelo Senhor, onde muitos não passam por esse teste, muitos se racham, ainda mais nesse tempo de hoje em dia, tem muitos vasos que quando chegam nesse processo, já se racham porque já acham que é alguma coisa quando não é nada. É nesse processo que muitos ali não são aprovados já nesse processo pelo Senhor. Porque ali o Senhor vê, aleluia. A palavra de Deus diz que existe vasos para a honra e existe vasos para a desonra, aleluia, glória a Deus. É nesse processo onde muitos não são aprovados, porque já acham que pode mais do que Deus, que já pode fazer as coisas sem direção de Deus, que já acham que, porque tem aparência de vaso, que já pode tudo, só tem aparência, mas ainda não está pronto, ainda não está preparado, aleluia, glória a Deus. É quando começa aí a prova maior de todas, que é quando o vaso, ele vai ser levado, aleluia, para a temperatura de prova de fogo, aleluia, glória a Deus. Ele vai ser aquecido no fogo, é onde o Senhor vai realmente provar aquele vaso, se ele realmente está apto para a obra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então começa ali a prova de fogo daquele vaso. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A partir do momento que eu vou falando aqui essa explicação, eu dou como exemplo a passagem de Daniel, a qual Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para a fornalha de fogo ardente. Conforme eu vou falando, você vai percebendo que aconteceu naquele momento com eles, a prova de fogo com eles. Eles foram passados na prova de fogo naquele momento ali. E foram aprovados pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. A partir do momento que eu vou explicando, vocês se lembrem dessa passagem da prova de fogo que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que passar na fornalha de fogo ardente. Para você ver o que acontece com o vaso. Acontece na vida da gente. Aleluia, glória a Deus. Então naquele momento, aquele vaso, ele vai para a prova de fogo. Ele é levado para a prova de fogo, aleluia. Então aquele fogo ali, ele é aquecido e aquele vaso é colocado no fogo. E ele fica ali por um determinado tempo, ali naquele aquecimento. E acontece que, ao decorrer de 7 horas, mais ou menos, que aquele vaso já está ali naquele fogo, ao decorrer de mais ou menos 7 horas de relógio ali, ele sendo aquecido, o oleiro então, ele vai aquecer ainda mais aquele fogo. É como você vê na passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde Nabucodonosor manda aquecer o fogo 7 vezes mais. Nabucodonosor manda aquecer o fogo 7 vezes mais. A passar de mais ou menos 7 horas de relógio, a passar de mais ou menos 7 horas de relógio, aquele vaso é retirado daquele aquele vaso que já está naquele fogo ali, já está no fogo, já está na prova de fogo. Aquele vaso que já está na prova de fogo, porque a partir do momento ali em que Nabucodonosor manda eles se prostrarem diante dele, eles já estão na prova de fogo. Eles já começam a passar pela prova de fogo naquele momento em que Nabucodonosor começa a mandar eles a se prostrarem. Já começa ali a prova de fogo na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, bem assim o vaso, ele já está na prova de fogo ali, já está no fogo. Então, a passar de 7 horas, o oleiro ele começa a aquecer mais e mais o fogo. Começa a aquecer mais e mais o fogo. Assim como Nabucodonosor disse assim: aqueça o fogo 7 vezes mais para colocá-los ali dentro. Aqueça o fogo 7 vezes mais. É quando começa eles a passarem pelaquela prova do fogo mais aquecido. 7 vezes mais aquecido, 7 vezes mais aquecido. Então, é onde o vaso, ele entra na prova de fogo. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. É nessa hora que o vaso começa a ser formado. É nessa hora que o vaso começa a ser estruturado. Ele vai ganhar uma nova aparência, ele vai ganhar uma nova estrutura. Ele perde aquela sua estrutura antiga e ele passa ali a ganhar uma nova estrutura. Ele ganha uma nova estrutura depois que passa pelaquela prova de fogo. Aleluia, glória a Deus. E é nesse momento, quando a gente vê lá Sadraque, Mesaque e Abednego passando pelaquela prova de fogo, onde o fogo estava 7 vezes mais aquecido, nós vemos que eles não estavam só, aleluia, naquela hora que Nabucodonosor vê um 4º homem na fornalha de fogo ardente. Eles não estavam só, havia um 4º homem da fornalha ali com ele, aleluia, glória a Deus.
Em todo o tempo o Senhor está conosco. Quando o vaso é levado na fornalha de fogo ardente, não estamos só. O Senhor, Ele é conosco, Ele está conosco na fornalha de fogo ardente. Aquele vaso, ele não está só naquele fogo, ele está ali com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por isso não devemos temer a fornalha de fogo ardente, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas, naquele momento da fornalha de fogo ardente, o Senhor é conosco. Aleluia, glória a Deus. Não devemos temer. É nesse momento, é a prova de fogo que estamos passando, que finalmente sermos aprovados pelo Senhor. É nesse momento que vamos ser estruturados, vamos ser modificados pelo Senhor. Vamos passar pelos testes de aprovação final ali, para vermos se realmente estamos firmes com o Senhor. Para ver se realmente não vamos negar Ele. Onde ali Nabucodonosor testou a prova deles ali da fé deles no Senhor. Que eles não se importaram de ser levados na fornalha de fogo ardente, não se prostraram. Eles não se prostraram diante de Nabucodonosor. É onde vamos ser testados, se realmente servimos a Deus em espírito e em verdade, onde nós não vamos nos prostrar diante das propostas de Satanás para a nossa vida, onde até o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, foi provado ali, foi testado ali, no deserto dele, foi testado por Satanás, onde até o próprio Filho de Deus foi provado, foi testado, que dirá nós. Então ali o próprio Senhor, Ele conseguiu passar ali, através da palavra de Deus, Ele usou a própria palavra do Senhor, para conseguir se desvencilhar ali das astutas ciladas do maligno, que estava o tempo todo provando ele. Que nós venhamos vencer também. Jesus disse que Ele venceu, que nós venceremos também. O Senhor, Ele é conosco. O Senhor está conosco a todo momento, a todo instante, nos dando força, nos ajudando a passarmos pela fornalha, do teste da fornalha de fogo ardente, para não negarmos o Senhor a circunstância alguma, que a gente não venha negar o Senhor em circunstância alguma. Nós consigamos passar pela prova de fogo, para mostrarmos e provarmos para o Senhor que verdadeiramente somos vasos, para podermos sermos usados verdadeiramente por Ele, em nome de Jesus Cristo amado. Aleluia, glória a Deus. Depois disso, o vaso, ele ainda passa 2 dias e 2 noites ali, para que finalmente o oleiro ele possa pegar o vaso. O vaso está super aquecido, então ele passa 2 dias e passa ali 2 noites, até que finalmente o oleiro possa ir lá e pegar o vaso e ver se o vaso finalmente ele foi aprovado. Ali é quando o Senhor vai ver se realmente nós fomos aprovados por Ele. Então Ele vai olhar para o vaso, vai ver se não rachou, vai ver se não se quebra na mão do oleiro. No momento em que ele pega o vaso, vai ver se não está rachado, vai ver se não está quebrado. É nessa hora que muitos também acabam se quebrando. É nessa hora que muitos não aguentam a prova de fogo, não aguenta ser tentado por Satanás e se entrega na prova de fogo e nega Jesus e nega o Senhor e não é aprovado na prova de fogo e não consegue suportar a prova de fogo e se racha e se quebra. É nessa hora que muitos acabam se quebrando. Aleluia, glória a Deus. Acaba não prestando, né? Não sendo aprovado pelo Senhor. É por isso que diz que existe vasos de honra, existe vasos de desonra. Os vasos que são aprovados e aqueles que infelizmente não são aprovados pelo Senhor. Muitos que se corrompem, muitos que no meio da fornalha de fogo ardente se ajoelham e se prostram. Que, como exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram, mas muitos ali se prostraram. Muitos se renderam a Nabucodonosor, muitos negaram a sua fé. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram aprovados e se transformaram em vasos de honra na mão do oleiro. Aleluia, glória a Deus. Que bem assim venhamos ser vasos de honra na mão do Senhor. Que a gente não venha se prostrar mediante a aprovação do Senhor na fornalha de fogo ardente. Que venhamos ser vasos de honra e não de desonra. Que venhamos ser aprovados pelo Senhor para a boa obra daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Precisamos conseguir passar por essas provas, por essas provações. Aleluia, glória a Deus. Quando um oleiro está fazendo o vaso aqui na terra, acontece que naquele vaso ele se quebra. O oleiro ele descarta o vaso, ele joga lá junto com os outros cacos dos outros vasos que não deram certo. Ele vai e joga fora, joga junto com os outros cacos que não deram certo, porque o oleiro precisa continuar fazendo o seu trabalho. Ele tem muitos outros vasos para fazer, então ele joga
aqueles cacos que se quebraram, joga e vai produzir outros novos vasos. Aleluia, glória a Deus. É nessa hora que gostaria de dizer que acontece que nós tomamos muitos exemplos nessa parte, na parte final do vaso. Existe, nesse momento em que acontece isso, lá em Jeremias 18, existe também o profeta Ezequias, onde o Senhor dá uma visão ali de vales de ossos sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos. Nesse mesmo período que está acontecendo isso na passagem de Jeremias 18, o Senhor também dá uma revelação a Ezequias, mostrando para ele um vale de ossos sequíssimos. Ali, o Deus, ele manda, né, Ezequias ali profetizar, e conforme o Senhor vai mandando ele fazer, Ezequiel, aleluia. Aí ele vai pegando e vai obedecendo tudo que Ezequiel vai, que Deus vai mandando, Ezequiel vai fazendo. Até que depois de passar por todos os processos, o Senhor, o que ele faz? Ele dá vida àqueles ossos sequíssimos. Aleluia, glória a Deus. Aqui, nessa passagem aqui, no versículo 6, ele diz bem assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Eu quero chamar a atenção nessa parte aqui, porque a minha Bíblia, ela fala que o vaso se quebrou, mas se a gente for meditar, né, porque existem as traduções, às vezes a pessoa, quando vai fazer a tradução, acaba colocando palavras, porque em muitas Bíblias, se você pode pesquisar você mesmo, em muitas Bíblias vai dizer que o vaso, ele estava fazendo o vaso, ele estava ali pisando, rodando, e enquanto ele estava ali moldando o vaso se desfez na mão do oleiro. Foi nesse processo que o Senhor fala, se você pode pesquisar como é feito o vaso, no momento que ele estava ali pisando, porque aqui está dizendo bem assim, aleluia, vou ler novamente. Como o vaso que se desfazia, aqui não, peraí, vamos lá. Levanta-te, desce a casa do oleiro, lá eu ouvi minhas palavras. E desci a casa do oleiro, versículo 3. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele estava nas rodas, fazendo a obra nas rodas. Então, se ele estava nas rodas, fazendo a obra nas rodas, então ali ainda era barro, aleluia, glória a Deus. Ele estava fazendo a obra nas rodas, aleluia. E diz, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, mas na verdade se desfez, não é quebrou o vaso, ele se desfez. É que nem eu falei, naquele momento que ele está girando, Deus ele vai dando sustentabilidade, mas muitas às vezes muitas pessoas não aguentam aquele processo não aguenta quando está tudo, e vai se desfazendo, não aguenta, vai se desfazendo. E naquele momento que vai se desfazendo, o Senhor ali, ele está ainda levantando, o Senhor vai levantando, está se desfazendo e Deus levanta. É como uma pessoa quando desmaia, né? A pessoa está desmaiando, aí a pessoa vai lá, ajeita, a pessoa se desperta. Então, conforme aqui está dizendo, né? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, mas na verdade se desfez. Em outras Bíblias você pode procurar que fala que se desfez, se desmanchou. Na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. E confirma ainda mais no versículo 6, dizendo que não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro. O barro na mão do oleiro, né? Sois vós em minhas mãos. Então ele estava ali na roda fazendo o vaso na roda, estava girando, e o vaso ele se desmanchou, e quando que ele se desmanchou, o Senhor, Deus, ele começou, o oleiro, né, ele tornou a fazer, né, Deus, ele começou a fazer novamente, aleluia, o vaso novamente em suas mãos, ele começou a fazer novamente. Tem muitas pessoas que não aguentam esse processo também, em que tá ali
tudo rodando, tudo girando, não aguenta, não está entendendo nada. Aí às vezes acha até que Deus não é na minha vida não, Deus não quer nem saber de mim, né? E aí começa a vir pensamentos errados, malignos, confusão da mente. A gente tem que ter muito cuidado com a mente da gente. A mente da gente é uma arma muito grande contra as nossas vidas se a gente não tiver com a nossa mente voltada para o céu, para o Senhor. Se o Senhor não tiver controle da nossa mente, a nossa mente ela pode ser algo assim que pode nos levar à ruína mesmo. Temos que ter muito cuidado com nossos pensamentos. É nesse momento que está tudo girando, que a gente não está entendendo nada, que a gente tem que botar nossa confiança voltada para Deus. A gente não está vendo nada, está tudo confuso. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu não estou vendo nada, mas Deus está trabalhando. Eu não estou vendo nada, mas Deus está fazendo. Eu não estou vendo nada, mas Deus está operando. Porque se a gente for olhar pelos nossos olhos mesmo, a gente está tudo confuso, está tudo tonto. A gente está ligeando, está tudo tonto. E aí a gente, pelos nossos olhos, a gente não vê nada. Aí nas horas que muitos começam a se desfazer, como esse exemplo do vaso que vai sendo desfeito na mão do Senhor. E aí ele começa a fazer novamente o vaso. Muitos não aguentam e começam a se desfazer, porque começa a descrer, começa a desacreditar, né? Nesse momento que a fé começa a desfalecer, aí o Senhor ele torna novamente a fazer. Então conforme a gente está nesse processo, aí muitas vezes a pessoa, não sai desse processo. Porque não deixa, né, Deus ele trabalhar e vai se desfazendo, e o processo vai demorando na vida da pessoa. A pessoa fala, eu não saio dessa situação, mas é porque a pessoa não vai entendendo. Todos os processos dependem, o tempo de espera de cada processo depende de nós mesmos. Porque se a gente se deixar ser tratado corretamente pelo Senhor, o processo vai ter mais curto. É como aquele povo que ia passar 40 dias para entrar na terra prometida e passou 40 anos, só entrou 2. E só entrou 2. É outro exemplo de vaso. Vasos que foram passados pela fornalha e não foram aprovados. Apenas 2 entrou na terra prometida. Apenas 2. Por quê? Porque não suportaram aqueles processos que passaram. Muitos ficaram bem antes. E outros, ao decorrer do caminho, foram ficando para trás. Porque não foram aguentando os processos ao qual foram passando. Muitos logo no começo, nesse processo giratório, já começa a se desfalecer. No começo já começa a se desfalecer, já começa a se desmanchar. Que Deus é tão bom e maravilhoso que está ali nos dando sustentabilidade e fazendo novamente, levantando novamente. Então é nesse momento que o Senhor ele vai dando sustentabilidade. Mas voltando ali ao vale de ossos sequíssimos, ali é como o caco, né? O oleiro mesmo, quando vê, ele vai e joga. Mas Deus, ele pode, até mesmo depois de passar pela fornalha de fogo ardente, depois de ser quebrado, de não ser aprovado, se o Senhor, ele quiser, ele pode novamente fazer desses cacos um novo vaso. Porque assim o Senhor fala nessa passagem de Jeremias 18, né? Ele mostra para o próprio Ezequiel, daqueles ossos sequíssimos, ele fez reviver, né? O Senhor, assim, ele tem poder para todas as coisas, ainda que pareça tudo perdido. Deus, ele pode todas as coisas, se ele quiser, e se a gente se colocar no querer de Deus. E se nós quisermos, né, se nós nos colocarmos no querer do centro da vontade do Senhor, se houver o quê? Arrependimento. O tempo todo você vai ler a passagem de Jeremias. Deus, ele dá todo o tempo para aquele povo vir se arrepender dos erros. O Senhor, ele faz de tudo para aquele povo se arrepender. Ele manda o profeta ir lá falar, advertir, mandar se arrepender. O Senhor manda várias e várias mensagens. Mas o povo é rebelde, o povo é obstinado, o povo não se arrepende. Você vai ler a passagem de Isaías a Jeremias o tempo todo. Vai ler Ezequiel. Você vai ler essas passagens o tempo todo, o Senhor alertando esse povo para o arrependimento, e o povo em rebeldia. Um povo rebelde que não queria conserto com o Senhor. E o Senhor querendo consertar, o Senhor querendo consertar. É tanto que o Senhor mostrou para Ezequiel, ele fazendo aqueles ossos sequíssimos que representavam aquele povo. Aquele povo não estava morto, aquele povo estava sequíssimo. Aquele povo já não estava nem mais seco, estava sequíssimo. E ali o Senhor estava mostrando ali para ele, para Ezequiel, o que o Senhor
iria fazer, o que iria acontecer. Aleluia, glória a Deus. Então, ainda que quebrado o vaso, o Senhor também, Ele tem o poder de fazer um vaso. Uma pessoa, quando quebra um vaso, ela pode restaurar o vaso. Ela pode restaurar o vaso, tentar remendar com cola, com alguma coisa, dar uma ajeitadazinha, né? Você tem um vaso em casa, o vaso quebrou, né? Ah, mas eu gosto tanto desse vaso, o que você vai fazer? Você vai tentar dar um jeito para continuar usando aquele vaso, uma cola, alguma coisa, passa uma tintazinha, vai tentar restaurar o vaso. Mas o Senhor, Ele não faz nada pela metade, Ele faz a obra completa. Se o Senhor quiser fazer, Ele faz completo. Ele não remenda, Ele coloca tudo no devido lugar. Deus não é Deus de remendo. Deus é Deus que faz a obra completa. Ele faz tudo por completo. Se Ele quiser fazer, Ele faz por completo. Ele não faz remendo de nada, porque Deus, Ele não trabalha com remendo, né? A gente tem até uma passagem que fala, né, que você não pode pegar um tecido velho e colocar em um pano novo, aleluia, né? Você não pode pegar um pano velho e misturar com um pano novo, aleluia, glória a Deus. Porque Deus, Ele faz completo, Ele faz tudo novo, é tudo novo. Você não pode colocar um vinho em um odre velho, porque não vai suportar. É tudo novo. Dia após dia, o Senhor, Ele vai nos renovando. Dia após dia, o Senhor, Ele vai nos renovando. Se Deus quiser, Ele faz, mas depende de mim, depende de você. Depende de nós deixarmos o Senhor nos tratar, para que nós venhamos ser vaso de honra na mão do oleiro e não vaso de desonra. Eu não sei por qual processo você está passando, mas que você entenda o processo do Senhor na sua vida e aceite, deixe Ele trabalhar e deixe Ele moldar. E aceite o trabalhar de Deus e consiga passar pelos processos. Que não veja tudo dando volta, que você entenda que é Deus trabalhando, você não está vendo nada, mas Deus está fazendo. Que você esteja vendo que parece que você está sozinho, mas você não está só. É Deus fazendo você reconhecer que você não é nada, que você não é ninguém sem Ele, para que você venha diminuir, para que a soberba não venha entrar no seu coração, como a soberba entrou no coração do rei Ezequias. Que quando você passar pela fornalha de fogo, a prova de fogo, você não negue a Jesus. Seja fiel a Ele até a morte, até o fim. Ainda que essa carcaça tenha que perecer. Isso aqui é só uma carcaça, só uma matéria. Mas que você jamais negue ao Senhor. Negue a existência dEle na sua vida. Né? Que você seja fiel ao Senhor e consiga passar para finalmente ser usada pelo Senhor. Então essa passagem é uma passagem muito interessante. O Senhor falou muito comigo, né? Estou aqui, já tomei posse e continuo tomando posse, porque a palavra vai trabalhando dentro da gente, vai trabalhando dentro da gente, vai trabalhando. Eu estou aqui ministrando e Deus vai trabalhando, vai trabalhando dentro de mim, assim como vai trabalhando na sua vida, né? Quem sou eu? Eu também sou vaso na mão do Senhor. Então o Senhor, Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então que você se deixe e que você entenda qual processo você está já passando nesse momento. Entenda e deixe o Senhor operar na sua vida, aleluia. E fazer de você um vaso nas mãos deles. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use como um vaso de honra nas mãos dele. Seja você um vaso de honra nas mãos do oleiro. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, com fé no Senhor Jesus, se até aqui o Senhor não voltar. Amém.